E hoje o nosso assunto são os nossos diálogos internos. Quem não os tem, né? E aí, para falar um pouquinho sobre eles, eu acho que a gente poderia começar assim, nós deveríamos ter uma placa, assim, ficasse bem na frente da gente, que nós poderíamos colocar assim, estamos em manutenção, né? Ou então... Eterna manutenção. Eterna manutenção. Ou então nós poderíamos colocar outra plaquinha, escrever assim, é proibido jogar lixo, né? Ou então manuseie com cuidado. Porque eu acho que isso tudo é pra gente mesmo, né, Gi? A gente não pode jogar lixo pra gente, a gente tem que nos manusear com muito cuidado, com muito amor. A gente está sempre em uma constante manutenção. E a gente só pode pensar uma coisa, diante desse nosso título, né, os nossos diálogos internos, nós estamos fazendo bem para nós mesmos ou não? Porque esse diálogo interno, ele só faz parte do nosso mundo. Muito a gente não coloca isso para fora. A maioria das coisas nós não colocamos isso para fora, né? Então, para que a gente possa dar continuidade a essa live e tudo, eu gostaria um pouquinho de falar sobre a Gi, terapeuta, consteladora familiar, uma lindeza de pessoa, um coração desse tamanho. Eu amo de paixão. Imagina. Fala um pouquinho. Bondade sua. Bom, não sei, o que vocês querem que eu fale? Vou me apresentar. Sou terapeuta e consteladora familiar. Mas assim, eu adoro esse assunto que a gente vai conversar. Então, quem quiser saber mais de mim, depois dá uma corridinha lá no meu Instagram, dá uma fuçadinha. Já tô doida pra gente conversar, falar sobre esses gatilhos. Pode ser? Isso mesmo. Pode ser. É muita coisa, eu falo demais. Gente, uma coisa que vocês vão perceber é que eu falo demais. Eu tô aqui me segurando pra ficar quietinha. Eu também. Então, o que eu posso falar de mim é que eu falo muito. Eu também. Então, vamos ver que a gente vai conseguir dar conta em uma hora, né, Gi? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, para que a gente possa falar sobre um assunto, eu gosto muito, quem me conhece, de vivenciar aquilo que eu me proponho a fazer. Eu gosto muito de sentir, de ter isso muito presente em mim, para que eu possa falar com um pouquinho mais de propriedade. E, na verdade, eu me percebi que eu não sou uma pessoa de muito diálogo interno. Eu tenho picos de diálogos internos. Tem pessoas que vivem, né? Eu acho que constantemente, eu conheço muitas pessoas que realmente vivem com um diálogo interno, que muitas vezes eles podem ser positivos e muitas vezes podem ser negativos. Eu acho que a maioria das vezes eles são negativos, porque nós ainda temos, né, lá no nosso sistema cerebral, nosso sistema límbico também, a parte da luta ou fuga. Então, nós temos mesmo mais pensamentos e diálogos internos negativos do que positivos. Então, quando eu me vi me preparando para essa live, eu pensei assim, o meu diálogo interno, né, que agora é externo. Como assim eu vou me expor, vão me julgar, vão falar sobre como eu estou, como eu não estou, meu semblante, como está meu cabelo. Então, a gente tem que trabalhar com esse nosso novo, esse nosso outro eu. Porque parece, quando a gente está conversando, quando a gente tem um diálogo interno, que nós estamos conversando com uma outra pessoa. A gente consegue até colocar um semblante. Por exemplo, a gente faz a pergunta, nós mesmos damos as respostas, não é? E essas respostas, muitas vezes, elas se tornam até engraçadas para a gente. Mas tem hora que chega um limiar que ela não fica muito engraçada, não.
Tem hora que a gente começa a perceber que a coisa está chegando a um ponto que a gente precisa estar um pouquinho no comando. E quem está no comando da nossa mente é só a gente. Não tem uma outra pessoa que possa estar no comando de tudo aquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Que o mais importante de tudo é o que a gente sente, porque os nossos diálogos internos, eles reverberam nas nossas emoções. E as nossas emoções, elas vão nos trazer comportamentos e resultados. E é isso que a gente precisa estar sempre atento, estar sempre tendo essa consciência. Sim, Né? é verdade. E você estar consciente disso facilita muito, né? Porque às vezes a pessoa vive naquele diálogo interno, né? As perguntas e procurando resposta, martelando na cabeça, e ela não percebe, né? Porque isso vem já da infância, né? Nós precisamos desses gatilhos para facilitar o nosso dia a dia. Então a gente cresce com essa conversa, né? Com esse diálogo interno, e a gente não se dá conta que isso está acontecendo. Então a consciência é muito importante, você estar atento para poder mudar um gatilho negativo para um positivo. É verdade. A gente, ao longo da construção, né, dessa live, nós estabelecemos até algumas frases que elas entram muito nos nossos gatilhos internos, né? E depende a emoção que nós colocamos nessas frases, depende o que vem junto com esta emoção, porque às vezes nós estamos com essas frases na nossa mente, vem uma emoção, e essa emoção, ela entra em contato com aquela situação que vivemos ou pessoas que vivemos. E isso é muito importante a gente tá muito consciente para isso, porque se nós pensarmos na física quântica, nós também vamos entrar no campo quântico daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos sentindo realmente. E isso é muito importante, porque às vezes esse diálogo interno, ele até começa positivo. Quando você vê, você não tomou conta, você não percebeu, você deixou se arrastar, e ele se torna uma história maior, com um peso muito maior, e isso que a gente precisa estar muito atento, né, Gi? Sim, é a história da bola de neve, né? Às vezes, se você tivesse consciente, ou alguém te mostrado isso também, né? Porque às vezes a gente convive com pessoas e a gente entra no campo, né? Um vai entrando no campo do outro e vira o inconsciente coletivo, e você vai naquela bola de neve, não percebe, a hora que vê se está a tela lá embaixo e é neve para tudo quanto é lugar, para não falar outra coisa. É isso mesmo. Né? Então tem que estar muito consciente, tanto a autoconsciência, né? Nossa autorresponsabilidade, quanto do ambiente que a gente vive também. Né? Se proteger também dessas informações externas que fica no nosso subconsciente também piscando ali. E às vezes a gente acha que esse subconsciente nem é a gente, né? A gente não sabe de onde vêm os pensamentos. Às vezes surgem pensamentos que a gente não tem nem ideia de onde eles surgem, como eles surgem. A maior parte das vezes é por um pensamento que teve o gatilho de uma emoção. Porque o gatilho, né, a Gi, ela explica um pouquinho melhor, ele tem uma maneira de acionar a gente. Né? Então, assim, como um exemplo, você está ali numa discussão calorosa com alguém, com alguma pessoa, e essa pessoa acaba falando alguma coisa que te atinge. Então, ela te trouxe, ela te jogou esse gatilho. E você inflama, você conversa, você aumenta a história, você já entende ou interpreta de uma outra forma. Né, Gi? Sim. Os gatilhos. Esses gatilhos emocionais, né, que são
iniciados por uma emoção, porque a gente cria o gatilho de duas maneiras, né? Por uma forte emoção, que é esse exemplo que você deu, né? Uma pessoa chega, você tá fazendo alguma coisa, e geralmente os primeiros começam lá na infância, né? A criança tá fazendo alguma coisa que para ela é normal, ela é curiosa. Então ela tá chegando perto da tomada, por exemplo, ela tá toda curiosa ali, vai colocar o dedinho na tomada, chega a mãe e grita, nossa senhora! Aquilo ali já ela já assusta, né? Então ela começa a entender que toda vez que gritar tá acontecendo alguma coisa que não é legal. Então, ao longo da vida a gente vai criando esses gatilhos, e um outro gatilho, uma outra forma de criar um gatilho é pela repetição, que é o que a gente faz hoje em dia com os gatilhos positivos. A gente percebe esses gatilhos que foram criados pela emoção. E aí, com repetição, né, várias atitudes, exercícios, terapia, enfim, meditação, o que fizer mais sentido para a pessoa, aí sim, com repetição, ela vai trocando esses gatilhos emocionais por gatilhos de repetição, que a gente chama de gatilhos positivos, porque é uma escolha consciente, né? Então, conscientemente, a gente escolhe algo bom, né? Não vai sendo guiado por aquela emoção, né? A emoção não vai tomar a decisão pela gente, mas o consciente de fazer aquilo repetidamente para se chegar onde quer. É isso mesmo. E até é bom você ter falado isso para lembrar que no finalzinho nós vamos fazer uma meditação. E nessa meditação nós vamos fazer os gatilhos, né? Nós vamos fazer os decretos, porque é através dos decretos nós vamos trocando esses gatilhos negativos por gatilhos positivos, né? E nós vamos transformar uma situação que a gente não queira. Por exemplo, se nós estivermos numa situação que está nos trazendo um diálogo interno constante, se você quer passar uma informação para uma pessoa, se você desentendeu com uma pessoa, ou se você queria falar algo numa situação e se calou, ficou quieta. E é muito por isso que os gatilhos internos aparecem. Então, se nós conseguirmos acessar através de gatilhos positivos, de ancoragem, que é o que eu vou fazer no final com a nossa técnica, e com os decretos, isso é importantíssimo, porque em questão de segundos, a gente consegue transformar um sentimento ou uma sensação em algo positivo, uma coisa negativa em algo positivo, em algo que te tire daquela baixa frequência, daquela tristeza, daquele pensamento repetitivo. E isso é importante, porque se a gente não tiver consciência disso, nós passamos anos sendo, uma vida, sendo dessa forma, muitas vezes se vitimizando, porque nós não sabemos nem qual é a saída. Muitas vezes a gente não tem nem a noção como modificar esse padrão mental ou a situação. Então nós passamos meses, anos, a vida inteira pensando seria assim, como poderia ser, mas a atitude da gente, ela não veio. E tudo aquilo que a gente foca, acontece. Sim. Tudo aquilo que a gente coloca o foco, ele vai acontecer. Então, a gente pode pegar exemplos da nossa vida, se a gente foi obstinada, se nós tivermos objetivos, nós corremos atrás dos seus objetivos, aconteceu. Então é assim, focou, aconteceu. E é isso que a gente precisa pensar, o tanto que nós precisamos não ser lixo de nós mesmos, o tanto que nós precisamos estar em constante manutenção, isso é que é o mais legal, isso é que é o mais importante. Então agora, assim, eu gostaria que a gente pudesse trocar algumas informações em questão de frases que a gente fala muito nos nossos diálogos internos, né? Então, é assim, eu vejo muito
eu percebo, porque eu já fui muito assim, eu já tive uma mente muito negativa, eu já tive uma mente muito doente, então eu usava muito a palavra difícil. Então a palavra difícil, ela traz uma conotação de que está tudo muito complicado ao redor da gente, que está tudo muito embaçado, a gente não consegue ver saída, né? Então, assim, qual um gatilho positivo que a gente poderia trocar pela palavra difícil? Um gatilho positivo, para a gente não utilizar mais essa palavra, difícil. Até eu vi que tem a Lu, minha amiga aí, linda, maravilhosa, que também tá se tornando terapeuta. A primeira coisa, por exemplo, num curso de Theta Healing que a gente aprende, é esse gatilho. Os instrutores pedem para a gente riscar várias palavras, né? Mas a difícil é a primeira. Sempre trocar por desafiador. Porque Boa. O desafio, ele também te motiva, né? Se você fala assim, é difícil subir aquela montanha, você fala, putz, o difícil, ele já te barra de nem querer tentar. Agora, nossa, é desafiador, aí aquilo ali te motiva. Nossa, será que eu vou conseguir fazer isso, subir essa montanha? Ou também você pode dizer que, isso pra mim é diferente. Por quê? Porque se você vai em busca do novo, isso também te motiva, né? De você, de repente, sair daquele lugar que já é conhecido e o novo traz esse gatilho da curiosidade, né? Tem várias palavras, mas o que é sugerido, né? E que a gente usa com menos frequência é o desafiador. Nossa, é um desafio para mim, mas eu vou conseguir. E além de você trocar a palavra, você ainda pode ancorar com outras positivas, né? Você pode reforçar. Então, nossa, isso para mim é desafiador, ou está sendo desafiador. E no final você reforça, mas eu vou conseguir, né? Esse é um gatilho bem legal e dá pra gente usar no nosso dia a dia, porque com a pandemia, né? É uma palavra que você explode. Tá difícil pegar isso, tá difícil pegar trânsito, você não pode, tá difícil encontrar as pessoas. Então, é uma palavra que a gente vê muito. Então, se a gente consegue trocar em uma semana a gente já vê a diferença. Olha lá, a Cricacel está perguntando, serve também para não consigo? Realmente, o não consigo, ele vem com aquela conotação do ainda. Ainda. Porque é complicado, né? A gente cresce também numa competição, se comparando com o outro. Então, se o outro conseguiu antes, putz, acabou, né? Gente, desculpa, eu falo uns palavrãozinhos de vez em quando. Então, tipo, nossa, o cara já chegou lá na minha frente e pegou minha vaga. Tá, mas não tem só aquela vaga, né? Você vai no estacionamento, a hora que você vai estacionar, vai na sua frente. O cara chegou na minha frente, ainda não consegui essa vaga, né? Então, isso te impulsiona para você continuar e já não tá naquela derrota de, gente, não consegui, já deu. Não deu. Se tudo terminasse assim rápido, ia ser ainda. Então, pode colocar ele no final também. Porque a gente viveu anos repetindo essa frase. Né? Não vai ser em 2 horas que você viu uma live, que você, claro, te trouxe a consciência. Então, tem que se esforçar também. Então, ele funciona no final também, né? Conscientemente. Você vai lá e fala, ainda. E reafirma, mas logo vou conseguir. Né? Ancora a certeza. Ancora mesmo, é isso mesmo. Porque quando a gente fala na âncora, porque quando a gente pensa numa âncora, num navio, por exemplo, o que a âncora faz? Se não tiver ali uma pessoa um barco, para que dirija esse barco, esse navio, a âncora serve para colocar um domínio, para que a coisa não fique solta, para que esse barco não fique à deriva, para que esse barco não vá para um lugar onde só as ondas estão levando esse barco. Então, a âncora é esse domínio que nós temos com nós mesmos. E que nós precisamos ter esse domínio com nós mesmos. E se a gente falar assim, 24 horas por dia de domínio, Helenir,
28 mil horas por dia, Helenir. É só no domínio da gente mesmo que a gente consegue se superar. E não é sofrendo, não é o domínio de sofrendo, é no seu tempo, naquilo que você consegue, naquilo que você tem à disposição, né? Outra palavra que as pessoas falam muito e fica ali naquele diálogo interno é o tenho que. Tenho que, ele te remete a uma obrigação. A uma obrigação, então você está condicionado a realmente fazer aquilo, estar obrigado a fazer aquilo, né? Então, assim, dá um exemplo, ou, assim, um gatilho positivo pra gente, que a gente possa transformar esse gatilho negativo em positivo. Tenho que, então, o que poderia ser? Todo mundo me pergunta, gente, dei uma emagrecidinha, né? Então, vou até dar o meu exemplo, que me perguntaram demais. Eu tenho a obrigação por saúde, né? Eu tinha por saúde de perder uns quilinhos, meu colesterol e meu triglicérides estava muito alto. Então, nossa, gente, que tristeza, né? Fazer dieta, ainda mais pandemia, a gente dentro de casa, geladeira ali, né? Disponível 100%. Ela abre sozinha a geladeira, ela abre sozinha. Então, ela chama a gente. Aquela obrigação, meu Deus, eu tenho que estar saudável, eu tenho que melhorar, né? Então, e era muito difícil. E ainda com a pandemia, sem academia, tudo fechado. Então, aquela obrigação traz um peso muito forte. Então, o que eu fiz? Eu escolho fazer isso pela minha saúde. Por exemplo, eu quero ser saudável, então eu escolho fazer um exercício que hoje para mim não é agradável, mas eu escolho fazer hoje, repetir, até que eu veja os resultados, né? E eu prefiro, também é um gatilho, eu prefiro estar saudável e fazer o exercício para estar bem, né? Então, assim, quando você troca aquela obrigação por uma escolha, fica mais fácil, mais leve, e o seu cérebro aceita mais fácil também. Porque aí você pode colocar os pontos positivos, o que você está ganhando e o que você está perdendo. Então fica mais fácil essa escolha, fica mais leve. O diálogo interno, ele não toma uma proporção muito grande. Né? E isso a gente vai trabalhar também nessa meditação que nós vamos fazer no final. E isso é muito interessante, porque tem outra palavra que... O nosso cérebro, assim como os músculos, como um músculo, né? Ele quer ficar acomodadinho. Então, se ele vê que tá vindo uma dificuldade ali na frente, ele... Né? Então, dá uma barrada. Então, quando você troca esse gatilho, né, e dá uma incentivada leve, e fala, isso aí eu vou deixar. Esse tá fácil, esse vai. Então, quando você fala para ele que ele tá escolhendo, que eu tô escolhendo, ele fala, então, se é uma escolha, vamos lá. Né? Então, essa leveza é muito importante, né, na hora de fazer a ancoragem, trocando, você ficar repetindo para ele aquele gatilho positivo que para ele é mais fácil, também é muito mais rápido o resultado. Verdade. Tem outra também que a gente fala assim, se eu, por exemplo, se eu ganhar na loteria, eu vou comprar uma casa, uma mansão. Se eu trocar de carro, isso dá uma coisa, eu acho que muito longe, né? Aquela situação, aquilo que você quer, aquilo que você está almejando para a sua vida, aquilo está muito longe, aquilo está quase no fim. Então você está sempre em busca daquilo, mas a hora que parece que a hora que você está chegando naquilo, aquilo fica mais distante. Então, ele pode ser trocado por um gatilho, acho que, nossa, milhões aí, sei lá, dá um exemplo pra gente, Gi. Tem. Deixa eu ver um exemplo. É que esse, gente, tem tanto tempo. Se eu ganhar na loteria, saiu tanto tempo.
A gente pode falar assim, quando eu... Porque aí você está, né? Você está afirmando, isso, né? Você está afirmando que vai acontecer, né? É verdade. Quando a gente fala assim, quando eu trocar de carro, vai ser assim, assim. Isso. Quando eu acabar o meu curso, eu vou poder fazer isso, isso e isso. Se torna uma meta, né? Uma meta, é isso que eu ia falar. Não fica lá naquela nuvem dos sonhos, só na nuvem, né? Isso. A gente parece que traz... Sim, todo sonho para ser concretizado precisa de meta, senão ele nunca vai sair do papel, né? Então, realmente, quando você coloca o quando, você já colocou. Quando eu terminar a faculdade, vai acontecer isso. Então, Então, já tem um ponto ali para você começar a agir. É verdade. E aí tem outro também que a gente coloca assim, eu espero, um exemplo agora, eu espero quando eu acabar o meu curso, ou eu espero quando aquela pessoa modificar, eu vou me modificar. Então, o eu espero, ele coloca uma... não existe a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade não existe. Você está sempre colocando a responsabilidade para o outro ou para outra pessoa fazer, ou para ela modificar a atitude dela para você modificar a sua atitude. E isso não é o interessante, né? Isso, um gatilho positivo que a gente poderia estar modificando, eu espero. Não, eu não espero. Eu vou fazer. Ah, boa. Né? Eu vou fazer, É o mesmo exemplo que eu poderia ter ficado nesse gatilho, né? Eu vou esperar a pandemia acabar, eu vou esperar a academia abrir, né? Então, eu tenho algum controle sobre isso? Zero. Né? Então, eu tenho que resolver fazer. Eu vou fazer essa escolha, eu vou começar hoje, né? Verdade. Então, é um comando que você dá, porque se ficar só na esperança também, gente, é lindo o ditado, a esperança é a última que morre, mas porque ninguém sabe o final dela. Depois não é o ponto final nesse ditado, é uma vírgula. Não é a esperança é a última que morre, mas é a primeira que mata, porque você espera a vida inteira. Verdade. E o esperar, ele nunca chega, né? Ele nunca chega, né? É verdade. Eu acho que é assim, os diálogos internos, eles mexem muito com o nosso humor. Então, muitas vezes nós temos alterações de humor durante o dia e fica mais fácil a gente colocar que eu preciso tomar um medicamento para eu melhorar o meu humor, fica mais fácil eu falar que o outro precisa modificar o comportamento, as atitudes para eu melhorar meu humor, que o meu trabalho precisaria ser assim, 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 para eu melhorar meu humor, mas a gente nunca para pensar que muito dessa nossa alteração de humor, ele é dos diálogos internos que nós temos. A neurociência, ela fala muito, nós temos de 60 mil a 80 mil pensamentos por dia. Sim. Isso quando nós estamos em atividades normais do dia a dia. Então, se você é uma dona de casa, se você trabalha... Sim. Né? Desses pensamentos, isso é para quem tem uma mente mais calminha, né? Porque o meu acho que é dobrado. Pessoas que têm a mente acelerada. Mente acelerada é complicado. E disso aí, metade, um terço, são decisões que a gente precisa de tomar, né? Então, é muito complicado. Você imagina você ter 30 mil decisões num dia. E aí eu fico pensando... A gente não percebe essa quantidade, né? A gente fala, gente, mas 30 mil é muita coisa. Mas isso a gente nunca vai parar para contar. É comprovado cientificamente. Então, se nós temos o diálogo interno, para pensar se isso não dobra. Dobra, de 60 a 80 mil, isso dobra. Agora, tem uma coisa bem pior que isso. A Ada Langoni está dizendo que o dela é triplicado. Agora, para pensar uma coisa, quando a gente tem diálogo interno, a hora que a gente vai dormir.
São os Aí, clássicos. os clássicos. Gente, eu penso o dia inteiro, graças a Deus, eu tenho um botãozinho que foi a minha mãe que criou lá na infância. Minha mãe muito esperta, né, para facilitar a vida dela, criou lá na minha infância o gatilho para eu dormir rápido, para eu e minha irmã dormir rápido. Olha, Então, explica pra gente. Ai, gente, isso é ótimo para mães. Minha mãe foi muito inteligente. Para a gente dormir rápido e para ela ter uma paz depois do almoço, enquanto ela lavava a louça, né? Que a gente era bem assim, aceleradinha, não deixava coitada em paz. Ela criou o gatilho seguinte na gente, que a história mais legal que fosse contada depois que a gente ia dormir, depois do almoço, e a gente tinha que sonhar. A gente sonha, todo mundo sonha, só que a gente não lembrava. Ela falou assim, então quem lembrasse, ela fez duas coisas. Ensinou a gente a lembrar dos sonhos, então a gente tinha que acordar, ficar na cama, lembrar dos sonhos, já era mais 5 minutos que ela ganhava ali também, né? Ah, boa! Ótimo. Assim, e quem tivesse o sonho mais legal, né, então ganhava alguma coisa, ou, por exemplo, eu não quero tomar banho primeiro, então você vai ser a segunda a tomar banho. Olha! Então, sim, então a gente corria para dormir, para sonhar. Então ali o nosso intuito era dormir, não era ir para a cama e ficar pensando que ia brincar a hora que acordasse, não. Isso, gente, te juro, sem brincadeira, não enche uma mão os dias na minha vida que eu tive insônia. Eu nunca tive insônia, porque desde pequena eu fui condicionada por repetição a ter esse hábito. Então, você tem que ir para a cama e deixar os pensamentos lá de fora. No máximo, começar uma trilha sonora ou uma cena na sua cabeça para você sonhar algo que você quer, né? Também, então, se você for, isso mesmo, se você colocar na sua tela mental uma imagem, algo que te traga felicidade, que te traga bem-estar, que aquilo já toma uma proporção em cima daquele diálogo interno que estava ali o dia inteiro com você, que quer te acompanhar durante o sono, e muitas vezes te tira o sono, você não está conseguindo entrar em resposta, em comportamento positivo, em gatilho positivo. Se você está com um diálogo interno, por exemplo, com uma outra pessoa, você perdeu o sono e a pessoa está lá dormindo. Então, se a gente parar para pensar, o diálogo interno, ele traz para a gente alteração fisiológica. Sim. E a gente, se a gente parar para perceber, ele traz uma alteração fisiológica sistêmica. Sistêmica, o que quer dizer isso? É o corpo inteiro, ele é alterado. Ele traz estimulação neurológica, neuroquímica. O diálogo interno negativo, ele mexe com os nossos neurotransmissores, que são os responsáveis pelas nossas sensações no nosso organismo. Também pelas nossas emoções, a dopamina que traz o prazer, a adrenalina que mexe com a nossa frequência cardíaca, com o nosso fluxo sanguíneo, a endorfina que trabalha muito com os nossos sentimentos de euforia, de redução de dor. Então, tem pessoas que se tornam poliqueixosas, que tem dor no corpo todo, cada dia a dor ela está em um lugar. Tem lugar que está aumentando a dor, ela não percebe que ela está em diálogo interno, fazendo com que esses neurotransmissores estejam ativos 24 horas no corpo delas. Sim. Então, isso que a gente precisa perceber quando você entra num diálogo interno que envolve raiva, que envolve culpa, que envolve angústia ou tristeza, isso mexe com a nossa respiração, a gente deixa de oxigenar o nosso cérebro, a gente deixa de bombear uma quantidade boa de oxigênio para os nossos músculos, os nossos batimentos cardíacos aumentam. Então, assim, diante de tudo isso, porque é lógico, é extenso, nosso assunto é muito extenso. A gente poderia falar até mesmo dos gatilhos funcionais, disfuncionais, que eu acho que a gente pode até fazer uma próxima live. Sim, porque muita eles são coisa, gente. Muito interessantes.
É muita coisa para a gente falar sobre esses gatilhos internos, mas o mais importante, que o que a gente queria trazer hoje para vocês, é como dominar, como ter a consciência, né? Como nós vamos poder fazer, a hora que eu tiver naquele gatilho, naquele diálogo que está me trazendo um gatilho negativo, como eu posso transformar bem rápido isso para um gatilho positivo. Então é assim, eu vou explicar para vocês bem rápido, porque eu vou utilizar isso nessa mentalização que nós vamos fazer agora. Nós vamos aprender a fazer uma ancoragem sinestésica. Na hora da meditação, eu vou pedir para vocês, façam uma ancoragem sinestésica. Eu vou só dar um exemplo, o que seria uma ancoragem sinestésica, porque a hora que nós estivermos fazendo essa meditação, ela é muito rápida, porque ela vai ser rápida para você alterar rapidinho esse diálogo interno. Então, na hora que nós estivermos fazendo essa meditação, você vai tocar em algum lugar do seu corpo ou fazer um movimento. Por isso que ela é uma ancoragem sinestésica. Então, você pode, a hora que eu pedir, na hora da meditação agora, faça a sua ancoragem positiva. E você vai fazer. Então, a ancoragem positiva, ela pode ser, você pode tocar a mão no coração, você pode colocar a mão na orelha, você pode piscar, isso é exemplo, gente. Você pode fazer o que você quiser, tá? Você pode piscar 3 vezes, você pode fazer um movimento de sai pensamento ruim, sabe? Um movimento, ele é sinestésico. Vai embora, sai daqui, show. E nós vamos, junto com a ancoragem sinestésica, fazer o gatilho positivo e fazer o decreto. O decreto, ele realmente precisa ser incisivo. Se você vai decretar alguma coisa para você, você tem que sentir esse decreto. Você tem que se colocar naquilo que você está falando. Porque se ficar só na mente, não funciona. Então, a gente precisa sentir. Então, eu gostaria realmente de agora pedir para vocês, para que vocês procurem aí um lugarzinho mais silencioso, mais calminho, mais tranquilo. Eu vou colocar uma musiquinha. Se vocês quiserem fechar os olhos, podem fechar. Se quiser ficar com o olho aberto, fique à vontade. Nós vamos fazer uma mentalização para você trocar aquele diálogo interno que você não quer mais ter, que você não quer mais que ele persista em algo que ele rapidamente suma, desapareça do seu pensamento, que você entre no controle, que você esteja no comando do seu pensamento. Ok? Então vamos lá, eu vou colocar uma musiquinha, vocês vão ficando aí bem calminhos. E a gente volta para depois para conversar um pouquinho a respeito dessa mentalização, tá bom? Vamos tentar só sentir agora, só realmente sentir. Sentir a respiração. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. No seu tempo. Faça pelo menos 3 vezes. Se você não conseguir fazer esse exercício, mentalize. Eu estou calma. Eu estou calmo. Eu estou no comando. E nesse momento eu vou te convidar para você ir para um lugar na sua imaginação, um lugar que te traz calma, que te traz serenidade e que acima de tudo te traga alegria.
pensa, imagina e sente essa situação te trazendo alegria. Sente com todas as suas forças essa alegria. Porque é só através desse sentimento que você vai poder fazer agora uma ancoragem. Percebe o que você está sentindo? O seu coração está alegre, está feliz, está leve, está tranquilo. Você dá um sorriso interior, você está sentindo alegria. E nesse momento, nessa sensação gostosa, alegre, você está feliz e você diz para você mesmo: eu sou feliz. Eu estou feliz. Essa felicidade me pertence. Eu sou esta felicidade. Eu estou essa felicidade. Eu sou merecedor dessa felicidade. E sente, simplesmente sente essa felicidade. Inspira essa felicidade. Respira essa felicidade. Essa felicidade, ela está reverberando a quilômetros, a partindo de você a quilômetros. Todas as pessoas estão sentindo essa felicidade, essa alegria. Essa alegria foi você que proporcionou. Essa alegria foi você que fez agora, no seu comando, no seu gatilho positivo. E agora, neste ponto dessa alegria, no ponto dessa felicidade, você faz a sua ancoragem. Presta atenção nesta sensação. Faz a ancoragem e percebe o tanto que você está feliz. E através dessa ancoragem, você vai inspirando e expirando bem devagar, no seu tempo. Vai voltando a sua respiração. Quem estiver com os olhos fechados, vai abrindo e percebendo essa sensação. Queria ver o rostinho de todo mundo. O semblante muda, né? A nossa respiração modifica. A gente se sente em paz. Como é que a gente consegue trazer pra gente sensações tão ruins e ao mesmo tempo a gente não consegue trazer essa sensação de paz, de leveza, de tranquilidade? E a qualquer momento do dia, a qualquer momento, você pode ter essa sensação que você teve agora, fazendo a sua ancoragem. Se você colocou a mão no peito na hora dessa meditação, na hora da sua ancoragem, a qualquer momento você pode só colocar a mão no peito, só fazer essa ancoragem.
E nesse momento você traz, você resgata, você se coloca nessa situação que você teve agora, que você passou por ela agora. E nos diálogos internos negativos, destrutivos, vitimizados, culpados, acusatórios, em qualquer um deles, sabotadores, você pode trazer essa sensação, porque essa emoção, ela vai substituir. Você, nesse momento, você ancorou uma emoção que substituiu um gatilho negativo por um gatilho positivo. E você pode fazer muitas vezes isso. Você pode fazer isso através de qualquer sentimento que você queira substituir. E quando você quiser substituir esta ancoragem, por exemplo, você precisa ir lá, nesse mesmo lugar, sentir essa mesma sensação, essa mesma vibração, e substitui. Se a sua ancoragem foi a mão no peito, substitui por uma outra, por um estalar de dedos, substitui por uma outra piscar os olhos, mas você precisa sentir essa sensação, porque nós só conseguimos fazer essa ancoragem positiva quando nós estamos em ondas cerebrais teta, que os Theta Healing sabem muito bem o que é isso, os terapeutas. Porque isso é que traz essa sensação de bem-estar pra gente. E isso a gente só pode quando nós estamos no comando. E é isso que eu quis dizer para vocês. Vocês aprenderão através dessa meditação a ancoragem, o gatilho positivo, que é substituir a palavra que eu disse, eu sou merecedor dessa felicidade, eu estou feliz e eu sou feliz. Isso é um gatilho positivo e um decreto. E esse decreto, ele não pode ser dito com muita, eu sou feliz. Não vai dar certo. Porque você não está sentindo essa felicidade. Então, sim, eu sou feliz. Sim, eu mereço essa felicidade. Sim, eu mereço o melhor. Sim, eu mereço tudo de bom que está acontecendo na minha vida. Sim, eu sou grata pela minha família. Sim, eu sou grata pelo merecimento de ter tudo isso. Sim, eu sou grata porque eu estou aprendendo com tudo isso. Sim, eu mereço. Então, quando você começa a falar a palavra sim, você já substitui o não, porque o não é um gatilho negativo que a gente fala a todo momento. O sim, você traz uma amorosidade para você mesmo, você traz uma compaixão para você mesmo, você traz um comprometimento para você mesmo, e são coisas que a gente não pode esperar das outras pessoas. A gente precisa ter isso conosco. Porque quando a gente tem realmente isso conosco, né, a gente consegue atrair outras coisas. Porque são os semelhantes que atraem os semelhantes? Não sei. Sim. O que é o certo e o que é o errado? Certeza. Não sei. Mas a gente tem que saber energia que se a gente... pura, somos energias. Somos a energia. Gente não atrai o que a gente quer, o que a gente deseja. A gente atrai o que a gente é. Né? É importante, muito importante a gente querer coisas boas, mas para a gente atrair aquilo lá, a gente precisa de sentir, então a gente tem que ser, né? E você falou sim, como é fácil substituir. Eu procurei aqui para cima, a Nereida falou que a minha mãe era muito sábia, muito, e você trouxe o sim, substituiu o sim pelo não. Minha mãe sempre deu esse tomé na gente, falava, mãe, faz isso pra mim. Ela não falava não, ela falava sim, daqui a pouco, sim. Olha, que maravilha. Mais tarde. Então, a gente não cresceu com esse não, né? Muito então, bom. Assim, quando a gente... E é uma coisa interna, talvez porque ela tenha recebido muito não também. E porque ela foi uma mãe consciente,
que é o que nós também, né, desejamos ser, mães conscientes, pensar antes de falar, né? Que a gente busca aqui também, ser mais conscientes, e essa consciência é uma consciência nossa, ela é individual. Ninguém vai colocar numa caixinha e falar, ó, é seu. Já está lá. Foi colocado, essa caixinha ela já foi colocada pelo Criador. Ela já foi colocada pelo Criador. O que nós vamos fazer dessa caixinha só depende de nós. Só depende da nossa consciência, né? Só depende do amor que nós temos. E, em primeiro lugar, esse amor ele tem que partir de nós. Eu não consigo ser amoroso com o outro se não tiver amor em mim. Isso a gente precisa pensar muito, né? E não é pensar, não. Acho que é sentir mesmo, né? É sentir. É primeiro ter a consciência, né? Não tem como. São pessoas iluminadas, eu acho que já vem com esse sentir desbloqueado, né? A gente vem aqui para aprender isso mesmo. Nós somos seres pensantes, tanto que temos tantos diálogos internos, né? E começa aqui, realmente. Mas quando a gente traz para cá, né? O que todo mundo brinca, né? Tá na moda, agora é o salto quântico. Né? A nossa conexão com o divino é aqui direto no nosso sentir, né? Então a gente atrai o que a gente sente. E esse diálogo interno atrapalha a gente, porque ele bloqueia o sentir também. Uma coisa muito legal que eu utilizo muito quando eu estou com diálogos internos repetitivos, eu decreto para mim mesma. Eu sou amor. Eu sou pensamentos positivos. Eu sou construtivista. Eu sou. Por isso que até o nome do nosso canal é o Conect Eu Sou, porque o eu sou é a sua identidade. É aquilo que nós viemos construindo o tempo da nossa vida. Aquilo é a nossa história. E essa história, ela pode ser boa ou ruim, mas isso não é o importante. O importante é a importância que nós damos ao que foi bom e ao que foi ruim. É isso que a gente precisa parar. Como a gente repete mentalmente essa história, né? É isso mesmo. Como nós repetimos a história. Por que muitas vezes parece que nós vivemos em ciclo, as coisas vão se repetindo? Porque os nossos diálogos internos são sempre os mesmos. E caímos muito também na autoestima, que isso daria uma outra live, uma aula enorme. Porque o nosso diálogo interno está muito ligado à nossa auto ou baixa estima. E isso a gente precisa ter muita consciência também. Sim. Falem se vocês querem alguma perguntinha, nós temos 5 minutinhos. Nossa, o que vocês sentiram? O que vocês sentiram? Conseguiram fazer a ancoragem? Coloca aí, por favor, se vocês conseguiram fazer a ancoragem. Põe um joinha se deu certo, se conseguiram ter essa sensação de alegria, de felicidade. Eu sei que é mais difícil a gente buscar por um momento de alegria ou felicidade, mas coloca aí pra gente. Sim, às vezes tiveram pessoas que tiveram infâncias, né, adolescência, quem não teve algum desafio na vida, mas a gente também, se a pessoa não tiver esse lugar, gente, eu voltei lá na cama do meu quarto, que minha mãe me colocava para dormir depois da almoço. Foi tão gostoso. E a gente pode imaginar, a gente pode criar esse lugar, né, também. Então, isso mesmo, que a nossa mente... Se você tiver desafio nessa etapa também, né, Lê, de visualizar, às vezes, um lugar que você gostava de ir, que você gostava de se sentir segura, você pode criar esse lugar no seu mundo interior. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque a nossa mente é imagem o tempo todo. E nós podemos criar essas imagens. E essas imagens criadas, não existe passado e não existe futuro. As imagens criadas é o agora.
Mas, Celeste, você não conseguiu, mas vai ficar gravada essa live, né, Lê? Ah, Depois isso você mesmo, Celeste. vê o Tanto no... finalzinho dela. Isso. Verdade. Tanto no perfil da Gisele, como no meu perfil também, Celeste, tá bom? Gi, vamos nos despedir. Passa o nome do seu, para quem ainda não conhece, por favor, o nome Ai, do deixa eu ver seu se eu consigo canal, do seu digitar perfil. aqui. O meu é Isso, Gisele. Ixi, meu celular tá precisando de ir para assistência. É gisele.b.furtado. ok. E muito obrigada. Olha, fiquei muito Ah, feliz de todos vocês eu estarem também. aqui. Eu fiquei feliz porque, para minha primeira live, foi muito legal, as pessoas participaram. Eu acho que nós conseguimos passar um pouquinho do que nós nos propusemos. O É importante um é que é assunto muito extenso, né? muito Foi bem extenso, pouquinho mesmo. verdade. Eu Vamos acho que as combinar pessoas outra. conseguiram isso. E toda vez que a gente fizer uma live, a gente vai sempre colocar uma ferramenta para vocês, uma meditação, alguma coisa que a gente possa ajudar, incentivar, para que você se melhore, para que você se busque lá dentro, para que você se busque internamente. E os seus diálogos internos serão bem melhores, com certeza. Com certeza. Parou, faltam 28 segundinhos só para terminar. Ai, Que pena. Vamos daqui a gratidão. 15 dias fazer uma nova live, tá bom? Vamos, vamos. Daqui a 15 dias a gente consegue fazer uma nova live, Gi. Muito Vamos. obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz, de Eu que coração, de agradeço o coração. convite. Obrigada mesmo, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, gente.